Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nosso objetivo é o seguinte: a gente vai estudar a equação do primeiro grau com incógnita. Nosso roteiro da aula é, de início, ainda vem a definição da equação do primeiro grau com incógnita. Depois a gente vai resolver algumas questões e também alguns problemas com a equação, tá? Então, lembrando que resolução de questão é mais voltado para a parte teórica da coisa, né? E depois os probleminhas a gente vai ver isso encaixado em textos e como identificar a equação do primeiro grau lá dentro, né? Fazer a interpretação. Já ensinei para vocês um pouco de algumas coisas, mas aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Seguindo. Primeiro, a equação do primeiro grau com a incógnita. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem a relação de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representados sob a forma de ax mais b é igual a zero. Ah, Diego, o que é que isso aqui significa, pelo amor de Deus? Esse ax representa um número com o x, né? Tanto faz, vocês vão ver 7x, 2x, mais 8. Então esse b seria um número sem x, né? Sem incógnita. Então o a e o b são coeficientes numéricos, o x ele é incógnita, onde a e b são números, como eu falei, né? Com a sendo diferente de zero. Então, quando o x estiver sozinho aqui, não tiver nenhum número, ele vale 1. Né? A gente aprendeu isso, é o básico. Ele vale 1, tá bom? Mas jamais zero. E aí, como resolver a equação do primeiro grau? Primeiro, a gente vai isolar os elementos desconhecidos, no caso as incógnitas, que são os valores que tem x, você isola eles, em um dos lados da igualdade e os valores numéricos do outro lado. É importante a gente observar que a mudança de posição dos elementos tem que ser feita de forma que a igualdade continue verdadeira. Quando um termo da equação mudar de lado, ele vai mudar o sinal, tá? Ele vai mudar o sinal. Então, quando um termo da equação mudar de lado, do sinal de igual, a gente deve inverter a operação. Se ele era mais, ou seja, se ele era positivo, ele fica negativo. E se ele era negativo, ele fica positivo. Assim, se estiver somando, ele passará subtraindo. E se estiver multiplicando, ele passará dividindo, vice-versa. Aqui um exemplo para vocês verem, tá? Qual é o valor de x que torna a igualdade 2x menos 3 igual a 5? Então a gente tem aqui uma situação, ele diz que 8 vezes alguma coisa menos 3 vai dar 5. E aí vamos descobrir, né? Se ela é verdadeira. 8x menos 5 é igual a 8x menos 3, perdão, é igual a 5. A gente vai fazer o quê? Para resolver essa equação, a gente tem que isolar o x, tá? Para isso, vamos primeiro passar o 3 para o outro lado do sinal de igual. Como ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Ele muda o sinal dele. Aqui ele está subtraindo. Do outro lado, ele vai estar somando. Agora, a gente deve passar o 8, que está multiplicando o x, para o outro lado, dividindo. Logo, concluímos que o valor de x, que resolve a equação, é igual a 1. 8x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 8, x é igual a 1, né? Porque 8 dividido por 8 dá 1. Outro exemplo. Qual é o valor de x que torna a igualdade... Ah, só uma coisa legal para mostrar, tá? Quando vocês descobrem o valor de x, vocês podem voltar para cá, tá? Porque esse 8 está multiplicando x. Então, se eu sei que o x é 1, 8 vezes 1 é 8, menos 3 é igual a 5. Olha aí, ó. Legal, né? Aqui agora mais um exemplo. Exemplo 3. Qual é o valor de x que torna a igualdade 2x menos 7 igual a 4x menos 19 verdadeira? Ou seja, aqui já tem um pouco mais complexo, né? A nossa equação. Primeira coisa, passamos o 4x para o outro lado do sinal de igual, né? Ó, o sinal de igual aqui ele vai vir para cá, né? Vai trocar de lugar. Como ele está somando, ou seja, ele é positivo, percebo que ele tem o sinalzinho positivo aqui, né? Diferente desse 19. Então ele vai passar subtraindo, ou seja, ele vai passar com o sinal de menos. Passamos o 7, que está aqui para o outro lado do igual, e como ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então, como ele é um menos 7, quando ele vai para o outro lado, trocando de lugar com 4x, ele vira um mais 7. Então aqui vocês conseguem ver, né? Tudo bonitinho. E a passagem, ó, aqui como vocês receberam a equação, e aqui a passagem de lugar. Só lembrar da musiquinha, quem tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Troca o sinal. Então tá aqui. Se a parte da incógnita da equação ela for negativa, devemos multiplicar todos os membros da equação por menos 1. Para essa prova que vocês vão fazendo aqui, não precisa se preocupar não, mas isso aqui é uma regrinha legal, tá? Se tudo ficar negativo, vocês multiplicam por menos 1, mas só no resultado, tá, gente? É só para tudo ficar positivo. Na dúvida, se der tudo negativo, transforma tudo em positivo, porque não pode ficar os dois negativos, tá? Aqui, ó. Não pode não. Aí vocês multiplicam por menos 1, aí ó. Fica tudo positivo.
É só isso, só uma regrinha. Quando dá tudo negativo, tá? Depois passamos o 2, que está multiplicando o x pro outro lado, dividindo. Ou seja, o que, é que aconteceu aqui, tá? 2x menos 4x deu 2x, né? Porque 2 menos 4, ou 4 menos 2, né? Melhor dizendo, dá 2, né? No caso aqui, como era 2 menos 4, ficou menos 2x, tá? Porque o sinal aqui do maior é do 4, né? Então ficou negativo aqui. Aí, menos 19 com mais 7 dá menos 12, né? A gente fez a subtração e colocou o sinal do maior, que é o do 19. Aí tá aqui, ó. Menos 12. Fechou. E aqui é aquela divisão padrão, né? O x vai passar dividindo. Aí fica x é igual a 12 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. E aí acabou, tá? Bem tranquilo. Nada muito complexo. Qualquer coisa volta, tá no vídeo. Agora a gente vai para o exemplo 4. A partir de agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que envolvem texto, tá? Um textinho para vocês decifrarem o problema que está lá contido e conseguirem resolver. Ana nasceu 8 anos depois da sua irmã Natália. Em determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente vai utilizar uma incógnita para estabelecer a relação de igualdade. Assim, denominamos a idade de Ana como x, porque eu não sei quanto Ana tem. Então, eu vou chamar de x. Como Natália vai ter 8 anos a mais que Ana, que já é um x, né, porque eu não sei, a gente vai chamar de... A gente vai dizer que a idade será igual a x mais 8, tá? Fechou. Então, x mais 8. Mais 8 anos. Como a idade de Ana é o triplo da idade de Natália, a gente vai chamar esse triplo de 3x. Com isso, ficou assim a organização. Tá? Tomem cuidado com a leitura, tá? Voltem, revoltem nesse texto, leiam várias vezes. Porque a leitura nessa parte é muito importante. Para decifrar a equação, né? Porque na prova, nos testes, não vai vir tudo bonitinho assim, tá? Pode até ser que venha uma ou outra. Mas com certeza vai ter questões, como no exemplo 4, para vocês interpretarem o texto. Bom, montado o texto fica fácil de resolver, né? Como x é a idade de Ana naquele momento, ela vai ter 4 anos, enquanto Natália vai ter 12 anos, que é o triplo da idade, né? O triplo de 4. Se eu descobrir que a idade de Ana é 4 anos e a Natália tem o triplo, então vai ser 12 anos. Aqui eu resolvi normal, né? 3x menos x é igual a 8. Isso porque ele estava assim, tá, gente? Tava 3x é igual a x mais 8. Mas a gente aprendeu que letra não soma com número. A gente tem que passar para o outro lado do igual. Quando passa para o outro lado, ele troca de sinal. Então esse x que estava positivo, por isso que ele ficou negativo aqui. 3x menos x, a gente sabe que x vale 1, né? Para a gente fazer a continha. Então é como se fosse 3 menos 1 dá 2. 2x é igual a 8. O x aqui passa dividindo. Então fica 8 dividido por 2, que é igual a 4. Problema resolvido. A maior dificuldade desses problemas é interpretar. É mais difícil interpretar do que resolver. Porque se vocês perceberem, é algo super simples. Alguns exercícios de fixação. Resolva. 2x menos 60 é igual a 5x. Eita, e agora o que, é que eu faço? Passo o 5 para o outro lado. Esse 5 vai passar positivo. E o 6 vem para cá. Negativo, né? Perdão. O 6 vem negativo e o 5 fica positivo, né? Ficaria, então, 2x menos 5x é igual a 60, né? Porque, como eu falei, o 60 passou positivo e o 5 passou negativo. 20 menos 5 dá 15, né? Ó, vocês podem ver aqui do lado, da parte de resolução. X passa dividindo, 60 dividido por 15 dá 4. Tranquilo também. Exemplo 2, 4x é igual a menos 8x mais 36. Novamente, número com letrinha, ou letrinha sozinha, não soma com número. Então eu vou passar para o outro lado, para o amiguinho dele, né? Quem tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então ficaria 4x mais 8, né? Porque o 8 estava aqui positivo. Ele vai passar para o lado do 4x negativo. Não, perdão. Ele estava negativo aqui, ele vai passar para o outro lado positivo, corrigindo. Então vai ficar 4x mais 8, que é igual a 12, né? Uma soma normal. 4 mais 8 dá 12, né? 12x, não esquecer a letra. Por quê? Porque essa letra agora vai passar dividindo os números, né? Então 36 dividido por 12 é igual a 3. Show de bola. Aqui. Bom, então voltando aqui, tem uma solução de equação com nossos amigos da equação do primeiro grau. E aí, vamos fazer ela usando a mesma regra que a gente usa normalmente quando a gente vai fazer uma equação. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses e depois o que está fora dos colchetes e por aí vai, tá? Essa aqui é bem diferente, tá? Porque tomem cuidado quando vocês verem uma questão dessa. Não sai somando 1 mais 2 e depois subtraindo 3 menos 1. Isso aqui, gente, é uma distributiva, tá? Por quê? Regra da matemática, antes de resolver soma e subtração, a gente sempre resolve multiplicação e divisão.
Ainda tem outra regra antes dessa, tá? Que é você resolver potência e radiciação antes de multiplicação e divisão. Como não é o caso de ter nenhuma potência e nenhuma radiciação nesse exemplo 2, a gente vai resolver a distributiva, que é essa multiplicação aqui, ó. Olha o 2 com pontinho, tá multiplicando. Tá multiplicando quem? Quem tá aqui dentro, né? Então vou multiplicar quem tá dentro do parênteses. 2 vezes 3 dá 6. Como os dois são positivos, fica o sinal de mais, né? 2 vezes 1 dá menos 2, porque 1 é negativo, né? É como se eu estivesse multiplicando uma dívida. Se eu devia R$ 1 e multipliquei essa dívida por 2, eu estou devendo R$ 2. Devendo é menos. Então tá aqui, ó, menos. Pronto. Aqui ficou tudo dentro do cochete. Aqui é tranquilo, resolver o cochete, né? Porque tem o x multiplicando a galera. Só que diferente daqui, que é um parênteses, a gente vai primeiro resolver aqui, né? Que é o cochete que vem na ordem depois, ficando 1 mais 6 menos 2, tá? 1 mais 6 dá 7. 7 menos 2 dá 5, tá? 5 vezes x, ó, o x aqui, ó, multiplicando também, tá? Não esquece dele não. Dá 5x, por isso tem 5x aqui, tá? É igual a, agora chegamos nele, 4x menos 7. Aqui, ficou mais fácil, né? É só trocar de lugar. O 4 que está positivo passa para o lado do 5 negativo, né? Troca de sinal. 4 menos 5, ou perdão, 5 menos 4 dá 1, ou seja, dá x. É igual a menos 7. X é igual a menos 7 porque não tem como fazer essa divisão, tá? Não tem ninguém para dividir o menos 7. E aí acabou, letra C, tá? Então, se vocês fizerem na ordemzinha que eu falei aqui, não tem erro, tá? Lembrar que a distributiva está multiplicando todo mundo que está dentro, tá? Todo mundo que está dentro aqui. Show? Vamos descer. Tem aqui agora o último exercício, que é um exercício envolvendo fração, tá? Quem tinha dúvida de como fazer essas questões com fração, questões que provavelmente vão vir na prova, tá aqui, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a equação do primeiro grau com fração, e vamos ver como é que ela funciona. Quando vocês estiverem fazendo fração, vocês invertem, tá? Invertam. Peguem o valor que está embaixo e passem ele para cima multiplicando, como se fosse uma distributiva. Então o 6 passa aqui multiplicando o 8x e o 20, daqui ó, em x. E o 4 vai passar multiplicando o 10 e o 4 em x também. Só observar aqui do lado, na parte de resolução. Aí fica 6 vezes 8, que dá 48x. 6 vezes menos 20 dá menos 120. Show, resolvi. 4 vezes 10 dá 40. Show de bola, os dois são positivos, ok. 4 vezes menos 4 dá menos 16. E aqui ficou fácil, né, galera? Olha como é fácil resolver uma questão envolvendo fração. Bem facinho usando esse método. Aqui vai ficar 48 menos 40, né? O 40 ele passa para o outro lado negativo, esse 40 aqui, ó. Ele está positivo, ele vem negativo. E ele troca de lugar com o 16, que estava negativo, e fica positivo. 48 menos 40 dá 8. 120 menos 16 dá 104. O sinal do maior é o do 120, por isso está positivo. X passa dividindo, 104 dividido por 8 dá 13. E é isso. Não tem muito segredo, não tem muita firula. Esse é um assunto envolvendo a equação do primeiro grau. É praticar, é tentar resolver questão, é assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes para ver os métodos, prestar atenção nos textos, né? Os textos eles dizem muito sobre como você vai resolver. Mas é isso. No mais, obrigado pela atenção, valeu, falou, até a próxima.